Eu já falei com o Miguel várias vezes. E Miguel. O cara. Isso. Pegar gato? Bom, você vai pegar os dois ou pega um? Eu pego. Olá, pessoas. Este é mais um vídeo meu aqui na internet. E nós amamos gatos. Pois é, gente. Viemos aqui falar de assuntos delicados. Assuntos delicados, assuntos complicados. Mas antes de mais nada, para quem não conhece este ser que está ao meu lado, você comete o crime de não saber quem é Hugo Fernandes. Apresente. Internacionalmente desconhecido. Que até parece. Sou Hugo Fernandes, sou biólogo, professor da Universidade Estadual do Ceará. Trabalho com conservação de fauna e sou diretor de inovação da CETEG, que é uma empresa de consultoria ambiental. Você faz muito mais coisa que isso, cara. Você canta, você dança, você faz. O que mais? Vende minha arte na praia. Você vende arte na praia. Você vai para quando tem algum problema, você se mobiliza para ir. Então, quando tem o lance do Pantanal, você foi. Quando tem não sei o quê. Obrigadíssimo. Vai para Noronha, isso. Você faz todas essas coisas. Mas Noronha eu só vou pro Surubão. Tá. Grava com o Lourenço Uaba. Laurence, um beijo pro Laurence. O Hugo faz muita coisa. O Laurence tem que vir aqui. Acho que seria legal trocar ideia. Se trouxer o Laurence aqui, não tem nem roupa pra... Ah, não. Isso. Tira ele assim. Isso que vocês viram foi um gato. Aí que os pezinhos do tripé aqui. Tá vendo por que gato é problema? E nós amamos gatos. O corte vai ter que ter essa intromissão. Não, mas é ótimo. Maldito. Eu gostaria de ter a capacidade de aproveitar o meu tempo de vida, o meu tempo do dia e, portanto, mês, ano, não sei o que lá, como o Hugo Fernandes faz. Eu gostaria de poder ser produtivo desta forma. Mas eu posso dar a receita aqui, uma dica. Você quer fazer várias coisas, mas então, Hugo, como é que você consegue? Número 1, eu não consigo. Esse é o ponto mais importante. Assim, como é que você consegue? Não conseguindo. Entendi. Segundo, lá vem um gato. Não. Segundo, psiquiatra. Tá. Sem ele não dá. E terceiro, aí sim, eu acho que é colocar as coisas para funcionar numa sinergia. Não dá para colocar a academia ou uma empresa junto com, sei lá, dança. Nem danço, tá, gente? Isso é mentira. Mas cantar, canta. Mas a gente coloca a academia junto com a empresa numa sinergia. Então, parte do que eu desenvolvo na academia, na verdade, a gente desenvolve para absorver no mercado, dentro de uma relação, obviamente, formalizada, né, da empresa com a universidade. Muito bem. Ainda em velho. Mas viemos aqui hoje para falar de problemas complicados, para falar de assuntos delicados, que vocês podem terminar o vídeo não gostando mais da gente. Não, por favor, não. E nós amamos gatos. Eu amo vocês. Eu acho que o interessante para começar é a gente explicar as diferenças de colocação de fauna alienígena nos determinados lugares, certo? Você já começou com uma definição, né? Fauna alienígena. Isso. E de fato a definição, a galera tá achando, vocês estão, é metáfora. Não é. Extraterrestre. Não, É uma definição fauna... de fato técnica, tá? É uma fauna, no caso pode ser fauna, flora, espécies que não fazem parte daquele hábitat onde ela está nesse momento. Ou seja, o hábitat original da espécie é outro. No final das contas, a gente tem uma gradação de... Não é uma gradação, né? Mas a gente tem várias categorias, né? Para colocar a fauna alienígena, certo? Você tem animal não, espécie introduzida, espécie invasora, tem praga, tem um monte de coisa. Acho que a gente pode começar definindo isso antes de tocar na parte delicada, né? Fauna alienígena ou espécies alienígenas é um sinônimo de espécies exóticas. O que em português isso é uma complicação, né? Porque quando a gente fala exótico, parece uma coisa meio rústica, meio bucólica. Nossa, que animal exótico, que animal diferente. Né? Peixes exóticos. Peixe colorido. Não. Uma espécie exótica é aquilo, né? É um sinônimo de espécie alienígena, que não faz parte daquele hábitat onde ela está inserida. Ela é de outro hábitat original. E aí nós temos as espécies exóticas invasoras. Vamos lá. O que é uma espécie invasora? É aquela que, uma vez dentro desse hábitat novo, ela se espalha sem um nível de controle populacional natural.
é aquela que consegue se irradiar, ou seja, dispersar, ocupar grandes territórios e muitas vezes uma alta diversidade de hábitats. Isso é uma espécie exótica invasora. E praga é quando nós temos um nível de descontrole que pode ser de uma espécie exótica ou nativa, é onde você tem um descontrole populacional e essa espécie acaba exaurindo os recursos daquele ambiente. Isso é praga. É muito mais grave, né? Uma coisa que realmente gera prejuízos. Mas pode ser tanto exótico quanto nativo. Né? Algum desequilíbrio que gerou um excesso de reprodução de determinada espécie. Perfeito. E isso é importante. Nesse caso é através do ser humano, né? É através do ser humano. Se uma ave que nunca foi em determinada ilha chega lá, a gente pode até falar que ela chegou faz pouco tempo, mas se não foi a gente que pôs, a gente não fala que ela é invasora, ou fala. Tipo, que não chegou com influência nossa. Isso é uma coisa muito legal, tá? Que isso em ilhas é muito comum. Fernando de Noronha, por exemplo, existe uma espécie de garça que veio da África e tem pouquíssimos indivíduos. Tem espécie registrada em Noronha e tem um indivíduo. O que eu chamo disso? Eu chamo de colonização? Não, porque não houve estabelecimento de uma população, né? Eles não se reproduziram e colocaram em população. Dispersão também. Dispersão, será? Aí tem uma espécie de garça lá em Fernando de Noronha que de fato se estabeleceu. Mas aí você começa a fazer, como que ela se estabeleceu? Foi seguindo o barco? Poxa, aí você já tem um nível que você já tem um evento. Né? Foi mudança climática, o ambiente ficou mais hostil onde ela vivia. Não, então foi uma mudança climática que mudou a direção do vento. Pode ser. E aí aquela população que estava ali chegou em Noronha. Não, às vezes o meio grau na água, os peixes que ela pescava agora estão indo mais pro sul e tipo, então, ela vai atrás. São definições, claro, um pouquinho mais complicadas, mas geralmente essas espécies introduzidas, toda vez que a gente fizer essa cara de tensão, tem um gato passando aqui atravessando. Você quer subir ali, sobe. Você sabe que eu não tenho a menor ideia de que frase você estava falando quando o gato passou. Eu sei. Então terminei. A maioria das espécies introduzidas, das espécies exóticas invasoras, de fato foram introduzidas pela mão humana. Né? Voluntário ou involuntariamente, né? Voluntário ou involuntariamente, seja para fins alimentares, comerciais, de tráfico, enfim, a maioria delas são ou de companhia. Então, mas aí, por exemplo, o grande intercâmbio faunístico que teve, quando o Istmo do Panamá, mais ou menos um pouco mais de 1 milhão de anos atrás, né, América do Norte e América do Sul são geologicamente falando dois continentes muito diferentes, que não tem nada a ver, eles se juntaram faz muito pouco tempo e eles tiveram processos nos últimos 30 milhões de anos de juntar, separar. E aí, no último 1 milhão e pouco de anos, quando você já tinha aquela fauna distribuída gigantesca de placentários para o mundo todo, menos Austrália e América do Sul. Antártica virou gelo, né? Então sobrou a América do Sul e a Austrália. E a América do Sul, em algum momento, ela conectou com a América do Norte pelo Istmo do Panamá. Né? O Istmo do Panamá subiu e isso permitiu o grande intercâmbio faunístico, em que um monte de placentários vieram para cá, né? Que deram a onça, né? Quer dizer, o antecessor, né? Das onças, né? Tanto a onça parda quanto a onça pintada, dos cachorros, né? Cachorro do mato, vinagre, cachorro lobo-guará. E esse intercâmbio foi de mão dupla, inclusive. Isso, tatu foi para lá. O mesmo grupo, onça, você falou de onça, por exemplo, né? O mesmo grupo, ele tem fluxos de subir, descer, subir. Bom, isso dá pra gente chamar de invasão? Espécies invasoras? Não. Tem que ter a mão humana. Isso que a gente acabou de representar dentro desse intercâmbio faunístico, a gente pode chamar de irradiação, né? Dispersão. Por que são conceitos um pouco complicados? Até mesmo a gente começa a debater filosofia aqui. Vamos lá. Como é que eu chamo a colonização humana na América do Sul? Eu chamo de invasão só porque é do homem? Os povos pré-colombianos, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Não, qualquer lugar fora da África. Toda vez que a gente... Qualquer lugar fora da África. Qualquer lugar. Quando chegaram os humanos na Europa, chegaram na Ásia. Por que eu chamo isso? Assim, porque tem que ter a mão humana. Calma. Então... Entendi. Agora, tudo bem, vamos pegar nessas dispersões humanas primitivas. Cachorro. Beleza, vamos chegar lá. Vamos chegar em cachorro. Vamos chegar já em cachorro. Ok. Então o que eu quero falar é assim, quando a gente está falando de espécie exótica invasora, ele é um conceito que, para ficar mais fácil, a gente está falando de um momento secular, de fato, de impactos que acontecem
do período colonial para cá, que são impactos mais fáceis de serem medidos dentro do que a gente chama de Holoceno. Grandes navegações, é isso. Por exemplo, embora isso não esteja escrito, espécies invasoras são aquelas que foram introduzidas depois do período colonial, mas esse conceito mais disseminado, a gente está falando de fato dessas introduções mais seculares, né, do período colonial para cá. Entendi. Então, e aí por isso que o cachorro não entra. Calma! O dingo é invasor. Não, calma. O cachorro não entra e entra. Ah, tá. Porque o cachorro foi o primeiro animal domesticado pelo ser humano. Isso. É Então a que gente tá está falando gritando. de fato, né, de uma introdução de uma espécie exótica há milhares de anos, assim, mas a gente precisa lembrar que o cachorro foi trazido aqui para a América do Sul há 523 anos 523 atrás. anos. Então, aí a gente está falando definitivamente de uma espécie exótica Sim, claro. bem definida. Desses 500 anos para cá, definitivamente estamos falando de espécie exótica e que pode ser invasor. Tá. Cachorro ele pode ser invasor também. Ok. Planta também. Sim, a gente Planta também. planta. Muito bom, hein? Muito bom. Acho que o vídeo já valeu só por essa discussão aqui. Posso que eu ir embora achei, já? que eu achei que ficou muito bom. Eu queria dizer isso. Gente, vamos lá. Eu prometi que eu nunca mais ia falar de gato na vida. Nós amamos gatos. Por quê? Porque é um assunto que mexe com muitas paixões, mas eu acho que eu aprendi a falar sobre isso. Eu acho que o meu público é muito maduro. Perfeito. Nós vamos Obrigado. saber mostrar a coisa. Até porque eu sou um gateiro profissional. Então, tipo... Corta pra gente todo arranhado. Fica beleza. É porque vai ter isso. Hoje tem coisa difícil pra fazer, né? Hoje o Hugo vai me ajudar a dar remédio e passar pomada no gato. É que o Pirula não consegue, teve que chamar um mastozoólogo pra isso. Eu precisei chamar, veio do Ceará pra cá só pra isso, né? Então, Sem conter gato, não, mas a gente vai tentar. Tem umas mas toalhas aí. já cultive. Ah, chegou o remédio do gato. Chegou o remédio do gato. Já cultive onça, mas gato ainda não. Então, vamos lá. Contenção de gato. Essa parte foi fácil. Fácil. Não, vai pegar a pelezinha. Vai. Agora vai. Não, vou fazer assim. Ok. Tá. Vai, bora. Segura a perna dele, principalmente. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Uma tentinha. Ah, é verdade, tem um negócio. Fica quieto. Pronto. Posso soltar? Pode soltar. Ai, pronto. Então agora vamos entrar na parte polêmica do negócio. Mas já, meu. Vamos falar já, vai. Vamos entrar já. Vamos falar exemplo de algumas espécies que estão sempre na boca do povo aí, que são introduzidas e que se tornaram Invasoras. ou pragas ou invasoras, né? Invasoras. É, Vamos para invasoras. vamos buscar as invasoras, isso. Então, vamos aos pouquinhos, não precisa entrar com Claro, tudo, sem né? problema. Vamos, por exemplo, pegar javali. Porra, esse é um pouquinho. Esse é um pouquinho, Esse é porque tu começa. Porque as pessoas não têm Não é apego. polêmico. As pessoas não têm apego ao Não, javali. começa com rato. Rato não é polêmico. Tá bom, comecemos Vamos com começar rato. com rato. Vamos começar com rato. Ok. Rato é uma espécie exótica invasora. Pouco a gente discute que a gente precisa controlar rato, né? E não há muito debate sobre como controlar ratos. Eu não tô aqui falando que o que a gente faz para rato tem que fazer para as outras espécies, não é isso. Uhum. Né? A gente vai falar dessas diferenças, mas assim, é um exemplo clássico, né? É uma espécie Reproduz exótica, muito invasora, rápido. reproduz muito, exaure recurso, ele entra em competição com ratos nativos. A sorte é que ele não é um bicho que gosta muito de adentrar a mata fora de ambiente urbano. Então ele tá ali principalmente nos ambientes urbanos, obviamente, e Mas periférico. periurbanos. Entendi. Só que o ambiente periurbano é riquíssimo também. Né? A gente está aqui em São Paulo que tem uma diversidade de aves, por exemplo, e também de roedores, né? Absurda, dentro da cidade de São Paulo. É importante dizer isso. Inclusive roedores nativos daqui, né? É a segunda maior diversidade de animais silvestres em capital. Em ambiente urbano. Que legal. Só perde pro Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem área marinha. Né? Pega todas as aves marinhas, aí fica difícil Aí competir. inclui, é. Mas se você pegar só a parte continental, eu ouso dizer que São Paulo deve ter uma diversidade ainda maior. Então, de fato,
você ter um rato ali, um problemaço, um competidor direto, né, para mesopredadores, e aí você fala, mas ele pode servir de presa. Cara, a quantidade de zoonose que esse bicho dissemina não vale a pena de jeito nenhum ele servir de presa para alguém. E os bichos que comem também não tem uma quantidade tão grande assim. E não precisaria. Exatamente. Né? Exato. Porque todo predador ele precisa de precisa de não sei quantos. Não, na verdade, todo predador ele vai se virar bem com o que tem na mata. Eu ia comentar, eu já tive rato, né, de estimação, né, rato de laboratório. Uhum. E são bichos adoráveis. É impressionante como eles são inteligentes, como eles se apegam, como que eles têm essas coisas. São bichos muito sociais, mas muito, muito sociais. Vai anotando. Mamífero, social, inteligente, senciente. E isso que eu gosto de rato. Eu gosto de rato mesmo, da espécie mesmo. Ratos norvégicos, essa coisa eu gosto. Também. Cara, as imagens que você vê quando o pessoal vai ver aquele negócio de infestação de rato, surreal, né? Vira um troço único. É uma coisa única, é um mar de bicho, assim. Então tá, rato é um problema em tudo quanto é lugar no mundo. Indiscutível. Né? Indiscutível. Ninguém discute. E ele só conseguiu ser erradicado em ilhas particularmente pequenas. Noronha, por exemplo, foi o evento de erradicação mais recente nas ilhas secundárias. Noronha tem uma ilha principal, e várias ilhas secundárias. E ali teve ilha que teve 10.000 ratos erradicados. E por que ali é um problema? Porque eles estavam ocupando, eles primeiro estavam impactando a reprodução de aves marinhas ameaçadas de extinção, né? Comendo ovos, comendo filhotes, escavucando ninhos. Então, era uma situação calamitosa. E ali, como não existe um mamífero nativo, tem outro roedor exótico em Noronha, que é o mocó. Ah, sei, o mocó é bonitinho. Olha que coisa legal pra gente definir espécie invasora. Muito bonitinho. O mocó é nativo do Brasil, certo? Mas não em Fernando de Noronha. Em Fernando de Noronha. Então, embora Noronha esteja no Brasil, ele é um exótico, invasor em Fernando de Noronha. Legal, né? Não tanto quanto o rato, não tão invasor quanto o rato. E aí, ali foi uma erradicação de 10.000 ratos numa ilha. Pra você ter uma noção. E não é uma ilha grande. Não, as ilhas secundárias são bem pequenas. Então, é só pra você ver. A maior ilha de Fernando de Noronha, que é a principal, ela tem 17 quilômetros de ponta a ponta. Pra quem viu o meu vídeo da ilha Sampol, né, que eu comentei lá no meio do Oceano Índico, devem lembrar que no século XX ocorreu justamente a luta para erradicar essas espécies invasoras. Aí foi coelho, gato, rato e camundongo. E você tinha toda aquela ilha, que não é grande coisa, e uma ilhota do lado, que na verdade era só uma pedra. Era literalmente uma pedra. Todas as aves marinhas da região, durante todo esse período que não tinha sido erradicado, elas só reproduziam em cima daquela pedra. Aquela pedra que devia ter, sei lá, 40 metros quadrados, nem isso. Existe uma hipótese. A ribaçã, que é a Zenaida auriculata, pomba de bando, avoante, dependendo do lugar onde você esteja no Brasil, em Noronha é o único lugar onde ela faz ninho na árvore. Em todos os outros lugares do Brasil ela faz ninho no chão. No chão. Pode ser uma resposta comportamental à presença do gato doméstico. Para não perder ovo. Presença de gato. Para não perder filhote. E ele mesmo. Não é grande assim, né? Então, e lá na ilha Sampol, os caras só conseguiram, eles erradicaram o rato tacando veneno hemorrágico de helicóptero. Noronha foi e conseguiram. Para rato foi um veneno específico, como não há um roedor nativo, né? Espécie exótica invasora, geralmente o controle é ad eternum, né? Em ilha que você consegue de fato ter uma erradicação maior, e é necessário que seja uma erradicação completa em ilha, porque extinções em ilhas são é muito raro. Muito raro. A Austrália quer erradicação total. De tudo. De tudo. De tudo. Eles precisam, né? Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Aquelas polêmicas. Cachorro, gato, uma coisa... a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar lá. Tem que acabar... Mas, por exemplo, tem que acabar coelho, tem que acabar todas essas coisas que eles têm lá. A Austrália é um exemplo clássico sobre como não fazer introdução de espécie exótica e como resolver a introdução de espécie exótica introduzindo espécie exótica. Exato. É uma loucura. Agora eles estão problema do sapo, é isso que eu ia falar. O nosso sapo. Cururu tem aí perto da sua casa, enfim. Ai, meu Deus. Né? Os caras introduziram lá
pra controlar. É besouro, é um tipo de besouro. E aí agora Ninguém controla os cururu porque até as serpentes de lá, obviamente, não evoluíram com esse cururu, então elas não são imunes ao veneno dele. Então. Não, e ainda por cima. Nem serpentes e qualquer outro carnívoro. Exato, não. Eu tinha no meu vídeo sobre crocodilianos, que eu fiz aqui, na minha série sobre crocodilianos, o crocodilo de água doce da Austrália, que é uma das pouquíssimas espécies que não está ameaçada de extinção, porque ela não tem. É uma área pouco povoada, é uma área pouco explorada, sabe? Tipo, é um bicho muito resistente, não é explorado para pele, para coisa, não sei o quê. O bicho está começando a ter declínio populacional porque ele come o sapo e morre. E o sapo é besta, né? O sapo cururu é besta, né? O bicho que você pega com a mão, assim, ele nem foge direito. Então, quer dizer, pro jacaré lá, pro crocodilo da Austrália lá, é a coisa mais fácil do mundo é pegar o cururu. E por que ele é besta? Porque ele sabe o poder que ele tem. Só que a fauna, os predadores naturais aqui da América do Sul, eles coevoluíram com essa espécie. Então, o que você tem, de fato, é uma imunidade, né, ao veneno que foi adquirida ali, né, foi selecionada, essa é a melhor forma de dizer, foi selecionada ao longo aí de milhares, centenas de milhares ou até mesmo milhões de anos. Não é o caso da Austrália. Então, mesmo com os bichos, loucão que tem na Austrália, eles passam mal pro cururu brasileiro. Pois é. Quem mandou, trazer? E pra cá tem um negócio interessante de uma coisa parecido que eu cheguei a comentar no vídeo do Blá Blá, que é aquele caramujão. Aquele caramujo gigantesco, né? Que eu não lembro agora qual é a espécie. Acatina. Acatina? Acatina fúlica, claro. Acatina fúlica. Inclusive é modelo, né? Isso, modelo biológico. Invasor. E tá acabando com os caramujos nativos, né? Endêmicos, né? Mas o Brasil tem uma história parecida com a do cururu. Em Noronha. De novo, você fala muito de Noronha. Eu trabalhei lá, minha esposa trabalha lá, enfim. Um beijo, Cecília Lecariano. Me ajudou na série de Projeto Aves de Noronha, lindíssimo. Muito legal. Em Noronha, colocaram um mocó para poder caçar o mocó. Soltaram o mocó para poder caçar o mocó, como esporte. Que sacanagem. Reza uma lenda de que o teiu, Salvator Meriani, um lagarto, assim, que aí chama de teiu, teju, tejuaçu, lagartão, não sei de ter direito. Lagartão. Mas chama mesmo lagarto. Lagartão lá no sul é assim. Falaram que tinha sido introduzido para poder controlar rato. Só esqueceram de combinar com o rato, porque ele é diurno e o rato é noturno. Mas eu acho que lorota, tá? Eu também acho que ele foi introduzido para caça. O teiu. Eu acho. Acho que é lorotinha. Mas, enfim, né, não se faz isso, controlar espécies exóticas introduzindo outra. Isso é uma coisa bem complicada. E a Austrália foi um exemplo de onde tudo deu errado, né? Tudo deu errado, né? O coelho virou uma praga monstruosa. O coelho é o problema aqui. Só que A lebre, né? Na verdade, a lebre é a grandona. Exato. A lebre é um problemaço aqui no Brasil, tá, gente? A lebre que tá lá no Cerrado, um beijo pra galera do Cerrado, Centro-Oeste, Sul do Brasil, e até aqui no Sudeste também, ela não é nativa do Brasil. Nós temos um coelhinho nativo lindíssimo, né, do gênero Silvilagos, que taxonomicamente é muito difícil, são várias, né, um complexo de provavelmente várias espécies, mas é lindíssimo. Mas esse bicho é ameaçado pela presença da lebre europeia. Bichos que ocupam o mesmo nicho, eventualmente até parentes próximos, né, e que podem gerar aí um problema. Exato. Uma que uma vez eu falei que era uma espécie que poderia ser invasora, né, mas aí me corrigiram e aí eu não vou dar opinião, é o pardal. O William Mank falou para mim que o pardal ele é uma espécie introduzida, mas que ele não dá para dizer que ele é uma espécie invasora. Porque ele não compete com as outras aves. Se o William Mank falou, quem sou eu para discordar? O pardal, até onde eu sabia, era um conceito de espécie invasora, porque ele ocupou ambientes urbanos que poderiam ser ocupados por outros granívoros. Mas eu lembrava... O Mank é uma grande autoridade. Então, assim, eu não sou ornitólogo, então provavelmente o Mank tá mais o Planeta Aves, né? Pra quem não assiste, né? O Planeta Aves, aí eu acho que é pouco provável que alguém aqui não conheça, né, o canal. Mas aí eu conversei com o William e ele falou, não, o pardal é uma espécie introduzida, mas ela não é invasora. Ele é tipo manga. É tipo jaca. Porque assim... Banana. Se você não sabia, banana não é brasileira. Nós não somos a República das Bananas. Nós somos a República dos Abacates. República do Mamão. Né? Ninguém fala que é República da Goiaba. República da Goiaba. República das Bananas. República do Murici. República do Açaí. Do Piqui. Da Bacaba. Da castanha. Castanha do Pará. Do Umbu. A República das Bananas é a Malásia.
Exato. República das Bananas é a Indonésia. Lá vocês podem falar, ó, Republiqueta das Bananas é a Indonésia. Falando ainda sobre pardal, tem um conceito, né, enfim, que você pode aplicar para invasor, que definitivamente ele não vai ser uma espécie que vai entrar na floresta e competir por recursos de floresta, né, a não ser nos periurbanos, né, mas você pega uma mata aqui, para quem está em São Paulo, por exemplo, Mata do Butantã, vai ter pardal? Vai, mas você vai ver mesmo, ou seja, com um pouco de mata que tem ali, você já vai ver o estabelecimento de espécies nativas muito, né, inclusive recomendo, né, que vocês vão ao Butantã aqui em São Paulo, mas conheçam os parques urbanos das cidades de vocês, lá aqui na minha querida Fortaleza, Parque do Cocó, por exemplo. Na verdade, teve uma treta envolvendo até espécie exótica no Cocó. Eu fui o responsável por, um dos responsáveis pelo plano de manejo do parque. E ali no plano de manejo foi que eu coordenei a parte do meio biótico, né? E uma das coisas que eu coloquei e que foi acatada, que foi uma polêmica grande, foi a proibição de cachorro. E, nossa, os cachorreiros ficaram bravos comigo, cara, porque... mas o cachorro caça animais... Mas você fala assim, mas o meu anda na guia. Pois é, o difícil é controlar todo mundo, né? Um cachorro ele tem um potencial de caça enorme, principalmente quando ele forma uma matilha. Mas, mesmo o seu cachorro na guia, por que em parques urbanos não se pode ter pets? Isso é uma regra bem estabelecida em parques urbanos, com plano de manejo, obviamente, mais restrito. Né? Ninguém tá falando do Ibirapuera, Exato, aqui de São Paulo, pra quem conhece São Paulo. Parque, tá? É um conceito de unidade de conservação muito restrito, tá, gente? Não confunda com os parques turísticos, tipo o Parque do Ibirapuera. O parque é um conceito de unidade de conservação bem restrita. Ela permite educação ambiental, turismo, mas ela não permite que você acampe, por exemplo, ou que leve cachorro e coisas assim. Não permite que você construa, crie animais e tal. Então, quando isso aconteceu, quando eu sugeri a proibição, né, a galera ficou brava. Mas o meu anda na guia, é só cobrar a guia. Mas não é, por conta justamente também de fezes e urina, que disseminam disseminam doenças para esses animais silvestres que não são resistentes a essas doenças que esses cachorros que estão cheios de vacina, eles aguentam o tranco. E mesmo sem vacina, são animais domésticos que já estão com a gente há milhares de anos, ou seja, né, a gente está trocando doença com essa galerinha aí de quatro patas há dezenas de milhares de anos. Então, quando a gente vai para o meio silvestre, definitivamente eles não estão preparados para essa troca que está acontecendo. O pessoal acaba esquecendo, mas tem muito cachorro feral em vários lugares formando matilha, e isso daí... É um problema no Parque Nacional da Tijuca, é um problema na Serra da Mantiqueira aqui em São Paulo, é um problema na Cantareira, é um problema em vários lugares do Brasil. Né? O Chile está passando por um problema gravíssimo de cachorro em unidades de conservação, gravíssimo. Então tá. Já podemos dizer que, já que a gente entrou nesse assunto, a gente pode dizer que o gato também é outro que gera esse mesmo tipo de pepino, né? Ele é um dos que mais gera. E nós amamos gatos! O gato, ele tá entre as piores espécies exóticas invasoras no mundo. Porque ele é um topo predador. E ele é um topo predador que a relação caça e fome, ela não é obrigatória. E geralmente é. E quem tem gatos para outros animais. Né? Se você pega um laser, ok? E joga um laser na parede, esse gato vai caçar esse laser. Ele vai caçar por brincar. Conte a história do gafanhoto aqui pra galera. Tipo, não, quando passa gafanhoto aqui, um deles aqui, eles pegam o gafanhoto, mas ele não come o gafanhoto, ele fica brincando. E o gafanhoto é um bicho muito besta, porque esse gato não pega nada, né? Então, de novo, é besta porque ele não tem um predador. Não tem esse tipo não tem memória genética pra ela. Não, na verdade, o sistema de sobrevivência do gafanhoto é na reprodução. Então, ele não tá preocupado em sobreviver. Se ele colocou os seus 12 mil ovos, ele tá tranquilo, pode morrer tranquilo, né? Então, o gafanhoto voa devagar, ele é muito pesado e tal. Aí eu tenho que ir lá, soltar o gafanhoto, né? Jogar ele pela janela, porque senão fica aquela coisa aquele bicho em casa, né? Eu vou pro quarto, de repente tá aquele troço pulando, né? Então eu tenho que tirar o gafanhoto. Mas ele não come. Já aconteceu de eu achar um gafanhoto morto e ele não come. Ele só caça e fica brincando até o bicho ficar todo sem pedaço, sem perna, nada, né? Essa não relação entre caça e fome para gato doméstico, ela pode ser observada em outros felinos. Inclusive, um adendo legal. Felino, de um modo geral, eles têm um comportamento muito parecido, né? Onças pintadas são gatões grandões, né? Entre encaixe e tudo. Entre encaixe, é super legal. Mas algumas coisas são diferentes. Uma delas é essa, assim, filhotes de felinos, eles vão, de fato,
treinar, brincar e treinar, caçar, sem necessariamente ter fome. À medida que eles vão ficando mais adultos, esse comportamento vai diminuindo bastante. Em gato doméstico, não. Então, assim, existe a caça de predação de fato por fome e existe a caça que tá ali simplesmente porque ela tá ali treinando / brincando. Sim, animais brincam, tá? Animais se divertem. Fato. Golfinho, muitas coisas. Volta. Alguém roubou um negócio que tava ali? Um gato. O que ele roubou? Não, ele tá puxando um fio. Ele tá comendo o fio ou não? Só tá puxando. Então... Só tá sendo sem vergonha. Esse comportamento, né, de caçar / treinar em gato doméstico, ele prevalece até a idade adulta. Por que o gato doméstico é extremamente impactante? Por 3 principais motivos. Primeiro é a predação de animais silvestres. Uhum. O único gato doméstico, ele pode predar de 1,7 a dezenas de animais silvestres por semana numa área silvestre. Uma área silvestre, tá? Que tem lá já o gato do mato, que tem a raposa, que tem o guaxinim, predadores carnívoros. Eu dei 3 exemplos que estão em qualquer lugar, né? Sobretudo a raposa e o guaxinim. Ela não aguenta um único gato doméstico. O bicho é muito eficiente, né? Exatamente, ele é muito eficiente. A caça dele é muito eficiente e ela não é uma caça que está atrelada à sua requisição alimentar. Se tivesse, seria um problema, mas não tão grave. Então uma área como essa, ela não aguenta um gato. O que a gente tem, e todo mundo sabe, é a realidade de parques urbanos. São dezenas, muitas vezes centenas de gatos domésticos. E o resultado é o que a gente chama de defaunação completa. Porque você tem a predação e você tem todas as consequências advindas dessa redução. Então, o problema número 1 é esse. Vamos dar um número aqui para Estados Unidos, tá? A gente está falando de um impacto que varia de 1 a 4 bilhões de aves silvestres por ano só nos Estados Unidos. Para mamífero, isso varia de 6 a 20 bilhões. Então o impacto para mamífero é maior. Inclusive com densidade populacional muitas vezes mesmo. E isso é gravíssimo. Então assim, a gente está falando desse processo de você ter um impacto direto e ter um indireto, que é o que os gatos do mato, a raposa, o guaxinim, o papamel, o que eles vão comer? E a gente chama isso de ocupação de lixo alimentar. Quando os predadores nativos não têm o que comer. E ninguém come gato. E eles não comem gato. Muito pontualmente você tem registros de grandes carnívoros ou de cobras, por exemplo, mas é muito pontualmente. É estatisticamente irrelevante. Chico, irrelevante. Bicho safado, né? Gato é o bicho safado. Não, calma. E nós amamos gatos. Vamos chegar lá, porque eu já sei que deve ter uma galera já assim espumando. Meu Deus, vocês estão... Enquanto estamos falando de dados. Demonizando, calma. Então estamos falando de dados. Chegamos lá. E tem o terceiro problema que eu já comentei, que é a disseminação de zoonose. A disseminação de zoonose, ela não acontece só em relações filogenéticas próximas, ou seja, entre felinos ou entre carnívoros, né? Carnívoros, no caso, a ordem carnívora. Né? Não. Essas zoonoses, elas podem atingir cervídeos, veado mateiro, veado catingueiro, ou seja, animais longe geneticamente, e também animais muito maiores. Vou dar um caso que aconteceu onde eu participei. A gente participou de um resgate de uma onça parda lá no Ceará, e um dos motivos que inviabilizou o retorno desse felino à natureza foram 2, principalmente. As garras estavam cortadas, ou seja, alguém pegou essa onça e criou ilegalmente, né, e tal. Então ela tentou ir ali para um cativeiro, né, para poder ter algum nível de reabilitação para voltar à natureza. Assim que foi feito o primeiro exame, deu FIV. Ah, tá. Que é uma doença de gato. Que é uma doença de gato doméstico e que é aí popularmente conhecida como AIDS felina, porque se trata de fato de uma síndrome de imunodepressão, mas, né... Tem que dar um remedinho. Exato. Não é uma definição, assim, muito apropriada. FIV. FIV é uma doença viral. E que essa onça parda, ou seja, um animal 10, 20 vezes, né, muitas vezes mais pesado, maior do que um gato doméstico, inviabilizou o seu retorno à natureza, né? Então não está cumprindo esse papel. Então isso é muito grave. São essas 3 situações que tornam essa uma das espécies mais impactantes em termos de
E aí, quando você pega a Exótico ilha, invasor. a maioria das espécies de ilha que foram extintas nos últimos 500 anos foram extintas por causa de gato. Nós temos, Espécie de ave. nós temos 33 extinções de vertebrados em ilhas, provenientes parcial ou totalmente da introdução de gatos domésticos. 33 espécies extintas do planeta Terra. Que nós sabemos. Extintas Porque globalmente. É possível que seja bem mais. Possível que seja mais. 20% foram completamente dependentes de gato doméstico e, né, E as outras tiveram. O gato foi muito importante. muito importante para esse Não foi processo. exclusivo. Né? E a gente está falando, pessoal, de uma espécie única, né? E aí vamos, obviamente, aqui colocar o ser humano como o principal culpado disso. E aí a gente vai chegar nesse ponto que é o principal. Tá? Exato, né? Que a gente tá falando o gato aqui não chegou voando. A gente está chegando aqui colocando o gato como foco de um problema, mas esse gato não chegou sozinho. Mas que nem o rato que a gente tava falando. Só que todo gato dentro de um lugar foi realmente um ser humano que pegou. Tem razão. Tem razão. O rato, ele entrou, às vezes, porque tava no navio, tava Claro, não sei o quê. quando eu falo assim, a matriz, né? A matriz. Algum ser humano pegou um gato de propósito e entendeu? levou. A uma outra gata, um casal de gato, e soltou. Numa ilha? É pra acabar com os ratos. Que Não tinham foi o ido. rato que estava escondido, não. Não foi, entendeu? Exato. É outra história. Então a gente tá. Vamos colocar o foco aqui no humano, tá? Uhum. Mas uma única espécie, para além do humano, uma única espécie responsável pela extinção de 33 outras, ela representa 14% de todas as extinções de répteis, mamíferos e aves que nós conhecemos do Antropoceno, no Holoceno. Uhum. Então isso é uma situação crítica. Então toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, a gente sabe que a gente mexe com paixões e é necessário que você entenda essas paixões e seja empático a elas. Mas galera, nossa, com tanta coisa pra você falar, por que você tá falando de espécie exótica invasora? Ou por que você tá falando de cachorro? Ou por que você tá falando de gato? Porque realmente é um problema gravíssimo. Muito grave. Entendeu? Muito grave. É um dos mais graves. Ele não é só grave pelas consequências. Ele é grave porque a resolução dele é complicadíssima. Muito. Quer falar de solução já? Então, não, calma. Ainda não. Ainda não. Calma. E nós amamos gato. Vamos pro javali? Bora. Difícil Então, também, tá? bora. Um debate difícil, mas vamos. Mas eu sei que você é o cara certo pra falar sobre isso. Porque você. Eu sei que o cara certo para ser odiado e massacrado. É por isso que eu trouxe ele. Se eu falasse do problema. Não, chega, já me cancelaram demais. Não, mas você é o cara que você chegou a lidar com isso de perto, né? Você estudou essa parte do negócio de caça, você estudou, mesmo lá na consultorias, essas coisas todas que você faz, você lida direto com esse problema, né? Caça é o assunto que eu mais sei e o assunto que eu menos falo. Vai ver porque é o que eu mais sei. E eu vou explicar por quê, porque eu sei que é um assunto que é cheio de nuances. Sabe, e infelizmente a caça no Brasil ela é debatida de uma forma muito dicotômica, pela pauta moral, que é importante, obviamente, ser considerado, mas ela é muito dicotômica, assim. E eu acho que o problema do javali, ele é um cenário, assim, bem exemplar dessa situação. Então, contemos a história do javali em breve, Claro. 2 frases. Né? Bom, O javali não é um bicho brasileiro, né? O javali é o porco selvagem que deu origem ao porco doméstico, que mora lá na Europa, certo? Ele é europeu o porquinho, e pro América do Norte. o certo? porquinho que dá o bacon, a linguiça, né? O porquinho e o javali são exatamente a mesma espécie. Sus scrofa, tá? Só que o selvagem. E o porco doméstico, obviamente, tem um melhoramento. Melhoramento É, não. Melhoramento é um negócio. seleção. Melhoramento é um conceito muito industrial, muito comercial. É tipo a eugenia suína. É isso. Ele é modificado geneticamente ao longo de milhares de anos, 9, 10 mil anos ali, de domesticação, tanto por seleção artificial, né? Você seleciona caracteres e vai cruzando, e até mesmo, claro, do década de 60 para cá, sobretudo, melhoramento genético laboratorial mesmo. Então, quando que o Sus scrofa foi introduzido no Brasil? 1500. Comida. Né? Porco veio, tá? O javali, ou seja, a forma selvagem, morfotipo selvagem do Com os dentão. scrofa, chegou no Brasil em 2 grandes introduções. A primeira foi 200 anos atrás, inclusive há uma relação muito forte com a guerra no Paraguai. Né? Então eles foram trazidos para alimentar tropas. Isso aí tem várias discordâncias e concordâncias históricas, mas de fato é 200 anos e é de fato na região centro-oeste.
ok? E você teve uma introdução na década de 80, final da década de 80, essa- do meio era para essa que eu sabia. do meio para o final da década de 80, Era pra fins comerciais. comerciais numa região sul do Brasil. Uruguai, Rio Grande do Era Sul. pra fazer churrasco de javali, era isso. A ideia era essa. Era exatamente, carne de javali para vender e tal, enfim. Eu já conto o que aconteceu com o javali do Centro-Oeste, do Pantanal Cerrado, tá? Que lá é chamado de porco monteiro, ok? Mas é a mesma espécie. O javali, que foi introduzido no Sul na década de 80, para fins comerciais, o mercado não foi legal. Então quebrou, né? Quando quebrou, simplesmente As pessoas... abriram a porteira. É. Teve, obviamente, solturas acidentais. E teve solturas intencionais. Mas o que eu tinha lido é que o pessoal falou, não tem mais o que fazer com isso daqui, vamos levantar. Abriram a porteira e eles saíram mata dentro. Um javali é extremamente problemático. Por quê? Ele destrói lavoura, ele compete com porcos nativos, no caso nossos dois. A gente tem 2 porcos. Eu ia falar isso até antes, né, pra não esquecer. A gente tem 2 porcos nativos, né, que é o Isso. cateto e o queixada, né. É, exatamente. E então você falou, estragar a lavoura, matar os porcos nativos, Ela exaure o recurso. exaure o também. recurso. E ela, cara, é um bicho herbívoro. e É um herbívoro, absurdamente- mas é um herbívoro que dá uma carne, se passar, É um- rato na frente dele se passar, alguma coisa que ele pode traçar, ele vai traçar. Ele é um bicho difícil. E uma fêmea, ela tem condição, né, de gerar 40 filhotes no ano. É um negócio muito difícil de você controlar. E é um extremamente bicho difícil. muito agressivo. Extremamente agressivo. Ainda por cima tem isso, né? Couro do javali é um absurdo. A capa de gordura e couro do javali é um treco absurdo. É absurdo. Uma bala Às vezes de calibre raso pequeno, não vai, não vai. É bem difícil de pegar. Tem que ser geralmente um calibre grosso, um chumbo grosso, assim. E a onça, por exemplo, ela não encara um cachaço, que é o macho, né? o maior, Encara, mas não tem muito sucesso. Não tem muito sucesso. Uma onça pintada que é capaz de esmagar um crânio, né? Com a boca. E Uma vez que ele é um problema, de fato, que ele vira uma espécie invasora, não existe, infelizmente, uma outra solução que não seja o abate. Então, Hugo, a caça do javali é uma solução. Nossa, Pirula, agora tu tá preparado para ter os haters de... Que é o seguinte, a caça do javali, ela de fato caça, ou seja, o ato do abate, ela de fato é a solução para javali, porque não tem como castrar e soltar o javali, não tem como adotar o javali, não tem como... conduzir eles de maneira, tipo, fazer uma pecuária, traz tudo de volta, Permitir que o javali permaneça ali naquele ambiente silvestre significa assinar um impacto ambiental que vai causar a morte de milhares, centenas de milhares de indivíduos nativos. Vamos lá. O problema, Pirulão, a caça do javali, apresentada como solução, também se tornou um problema. Porque o uso dessa caça é para controle? É, mas também um uso esportivo. Então vamos lá. Pode caçar javali então? Pode? Legal. Eu vou soltar javali. E é isso que tem acontecido no Brasil Não inteiro. adianta, cara. Essa espécie demorou na década de 80 até o início da década de 2000 para chegar em São Paulo, até um pouco ali em Minas e tal. Chegou a pegar o Centro-Oeste. Hoje eu tenho javali no Ceará em 10 anos. Como? Ele foi até o Ceará? Ele não foi até o Ceará. Alguém que lá falou assim, eu vou caçar no Ceará Botou também. na Bahia, botou em Pernambuco, botou no Ceará e tal. Então olha o tamanho do problema, cara. Então assim, a solução foi transformada num problema. Hugo, e o que aconteceu com o porco monteiro do Pantanal? Por que ele está há 200 anos e ele não chegou em outros lugares? Porque há 200 anos existe um controle tradicional e cultural de... Sabe como é a caça do porco monteiro? Os pantaneiros, eles, quando avistam um porco macho, eles cercam esse porco e castram. Pegam um porco no laço e castram o porco na faca. E dá um talho na orelha para sinalizar que aquele porco é castrado. Gente, Isso é uma caça secular, tá, Peru? É uma caça tradicional secular do Pantanal. Esse porco castrado, o que acontece com o animal castrado? engorda. Ele engorda, fica mais lento. Gente, que genial isso. E o que você tem é um controle populacional, né? Então, quando esse macho cresce e engorda e passa na frente da peãozada, essa peãozada pode ter
qualquer coisa para fazer. Ela precisa entregar uma boiada, ela precisa apagar um incêndio, ela vai parar o que está fazendo, os peões vão correr esse porco castrado e... Que dá pra saber por causa do talho. O que dá pra saber por conta do talho. E aí, óbvio, né? Aí tem toda a questão de ter mais gordura, aí tem uma questão atrelada ao sabor e tal. Mas essa caça cultural, ela meio que cercou o porco monteiro. Que interessante. Né? Não especificamente no Pantanal, claro, houve dispersão, mas Pantanal e esse cerrado que circula o Pantanal. Já o javali, né, que nós temos nessa introdução a partir do Rio Grande do Sul, não. De fato, é uma caça mais esportiva, padrão americano, com uma lógica de venda de arma. Então isso está muito ligado à lógica armamentista mais recente no Brasil, né? Com venda de arma, equipamento, acessório, luneta, raio laser. É esportivo. Então essa é a lógica da caça de javali. E essa lógica tem sido reproduzida no Brasil, vendendo como solução um problema que, embora não tenha sido criado por este grupo, tem sido sim aumentado. Se eles não introduzissem... Se você não introduzisse em outros estados, esse problema não aconteceria nesses estados. Agora, eu teria resolvido nos estados onde essas populações estariam estabelecidas? Muito provavelmente não. Por quê? Controlar javali é muito difícil. Bom, você tem 40 bilhões por ano... É muito difícil. Você, com um esforço X, você controla 80%. Esse X é alto, tá? Esse esforço X é muito esforço de abate, de cercar, de cevar, muito coisa. Para você controlar os últimos 20% é 2x. Entendeu? Faz todo sentido, porque fica mais difícil de achar, né? Fica mais... Você seleciona... Fica em lugares mais um afastado do outro, então você tem que forragear uma área maior ali, né? Para poder... E se você deixa escapar, por que o esforço de 20% é 2x? Porque se você deixa, aqueles poucos que você deixa escapar, eles recuperam essa população muito rápido. E a gente está falando do impacto ambiental, mas o impacto econômico também é gigante. Tá? Eu conheci proprietários que tiveram prejuízos de 300, 400, 500 mil reais em uma safra. Então, assim, é um debate que precisa ser levado, inclusive, na discussão da economia do agronegócio. Então, é isso que eu ia falar. Então, quer dizer que esse pessoal da caça esportiva, que acabou introduzindo o javali em alguns outros lugares para poder ter o que caçar, acabou ferrando com um monte de agricultores. Sim. É isso que você está falando. Perderam milhões e milhões e milhões em reais. Sim. Muito bem. Não, só para deixar o corte. Faz um shorts. É isso. Embora eles tenham se apresentado como solução, e mais uma vez, o ato, de fato, é a solução, mas isso precisa ser regulado. Do jeito, Isso de fato. Hugo, qual a solução para isso? Olha, nós temos alguns modelos mundo afora. Existem modelos que são o de controle estatal, até mesmo com participação do Exército, e aí você tem um problema identificado e o poder público vai resolver. A gente sabe que isso no Brasil não é muito fácil, assim. A gente tem uma extensão territorial muito grande e tal, mas sobretudo o controle dos controladores, né, é um controle mais rígido. É um problemaço. E nós temos o problema do porco. O porquinho. Na Amazônia, eles chamam de porco alongado. Alongado na Amazônia é um nome muito comum para qualquer coisa feral, ou seja, algum animal de produção, criação, companhia que foi feralizado. Foi selvagem. O porco alongado na Amazônia é um problemaço. Eu tenho uma foto, né? Eu tenho uma imagem de câmera trap de porco alongado na região ali da Parque Nacional do Mapinguari, olha só, uma unidade de conservação, no meio de Rondônia, inclusive relativamente bem preservada. É uma imagem impressionante. Parece um urso. Tem várias fotos na internet da galera, meu Deus, o que é isso? É um urso. É um porco. Já viu as fotos gigantes do bicho? É porco. Você solta um porco, um babyzinho, o porquinho, em vida, pirula. Em vida. Ele tem modificações cranianas que já começam a remeter uma feralização. Faz sentido. O F1 dele, ou seja, a primeira geração, já tem o 2, 3, já tá um javalizinho, os bichos já pancando, sabe? Já estão mais esguios, a barriga já não encosta.
saca? Sim. As presas já ficam mais ressaltadas. E isso é gravíssimo. Então, e aí, olha o que tem. Olha o tamanho desse problema. Você tem, então, vamos lá, porco monteiro, Uhum. tudo a mesma espécie, mas morfotipos diferentes. Porco monteiro, javali, porco alongado. e o java-porco, que é esse cruzamento, né? De duas espécies, entre aspas. Não, né? dois morfotipos. São dois morfotipos, Tá longe de gerar qualquer coisa híbrida, pelo contrário. E também tem selvagem. Também. O java-porco, ele é um problema de feralização. Porque você acha isso pra comprar no açougue. Mas... Você pega o melhor ou o pior, dependendo do seu ponto de vista, dos dois mundos. Uhum. Então você pega o tamanho a resistência de um porco, que o porco é resistente pra caramba por conta de vacina e também de seleções genéticas justamente para isso, com o potencial de destruição de um Java. É o mapa da desgraça. É muito punk, é muito punk. Então você tem que ter uma regularização para que a atividade de caça possa ser feita. A regularização existe, tá? É bom que se diga. Existe alguma, né? Mas a gente precisa automatizar mais esse controle, a gente precisa de um perfil de controle que seja de fato conservacionista e que iniba veementemente a introdução dessa espécie em outros estados. Isso não é feito. Não é feito. Você não vê um discurso de inibição do problema, sabe? É bem complicado. Pelo contrário, você vê um discurso de troféu. E o discurso de troféu, ele motiva. Nossa, eu também quero ter esse troféu. Né? Eu também quero postar aqui. Não, isso daí é complicado mesmo. E aí, se você começa a prender as pessoas que introduzem de uma maneira sem explicar primeiro, aí todo mundo fica com ódio. É difícil demais. Como que você rastreia isso? Um porquinho que tá no meio de um caminhão, às vezes com outros porcos. Como que você vai isso aqui é um javali, você vai preso. Não. Como? Um bicho uma vez está lá, como que eu vou identificar que foi aquela pessoa que pegou aquele porco e colocou ele... Entendeu? É um processo, não é impunidade o processo. O processo é uma coisa um pouquinho mais anterior, de rigidez de controle de quem controla. Pois é. Polêmico demais. Nossa, e é uma coisa difícil. Isso gera uma discussão, tem muita gente nesse momento querendo me bater. Mas, gente, aqui a gente não tá chegando, a gente não tá cagando regra, falando coisa, a gente tá você tá expondo o problema e eu tô mostrando sendo empático, as possibilidades. E eu tô sendo empático com a realidade do produtor, tá? Sim. Totalmente. Tô sendo empático com a realidade desse produtor que precisa resolver um problema. O problema, senhor produtor, é que esse problema muitas vezes foi causado por alguém que se apresentou como solução. Entendeu? E você tá aí gastando dinheiro que não deveria estar gastando. E perdendo o dinheiro que devia estar pelo impacto. Claro, eu acho. Bom, então a gente falou do javali, java-porco, enfim, todas as variáveis aí que mostram o tamanho do buraco, né? A gente tá falando de um vertebrado grande, né? Se for comparar com cavalo, é de médio porte, mas tipo, tô falando que é um vertebrado grande que gera um estrago muito visível. Fala de grande porte, sim. Mas a maioria das pessoas não tem porco de estimação. A maioria das pessoas come porcos. Exato. Não vamos entrar em veganismo aqui, que também daria outra discussão. Mas enfim. Mas a gente estava falando que um dos animais que mais gera problema, mais problema do que o porco e o javali juntos, é um animal que a gente tem em casa. É um animal que a gente gosta. É um animal que a gente se apega, que a gente dá nome, põe coleirinha, brinca e faz essas coisas. O que eu faço? Você falou que a resposta para o problema do javali é o abate. Eu não quero acreditar que pro gato seja isso também. Eu acho que ninguém que está aqui nos assistindo quer ouvir falar disso, né? Isso é importante. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre um problema mais comum de Brasil. O gato doméstico é um problema para diversas unidades de conservação, sobretudo urbanas e periurbanas, mas não só. É muito comum você estar na estrada, por exemplo, no meio do nada, e ver um gatinho na beira da estrada. Você já passou por isso? Tá dirigindo de noite? Já. E tu olhar e tem um gatinho na beira da estrada, e tu olhar assim, de onde esse gatinho veio? Sabe o que esse gatinho tá fazendo ali? Esperando o ratinho passar. Mais fácil para ele ver. E é aberto. Nem precisa dos faróis. Entendi. É aberto. O ratinho vai passar e vai passar. Sim. E o gato vai atrás. Bom, enfim. Nós não temos aqui no Brasil uma situação que fala assim, nossa, agora a gente precisa se movimentar a perua.
passar o rodo, fazer um controle, o famoso, famigerado e polêmico controle letal. Assim, Hugo, você quer me dizer que existem outras opções? Porque eu tô aqui com o coração doendo. Existem, galera, existe. E é essas as opções que eu defendo, inclusive, tá? O gato, ele, embora tenha todo esse problema que a gente falou, e ressaltando, o problema que foi provocado pela introdução da mão humana, ele, inegavelmente, cumpre uma questão social que é diferente de todas as outras espécies que a gente mencionou. Se eu quiser eliminar isso é muito comum entre biólogos, tá? Eles acham que a questão social tem que ser jogada fora, né? Você compara, se o rato pode, por que o gato não? Cara, a gente precisaria, no mínimo, falar de milhares de anos de uma relação de domesticação, sim, né? E de fato, uma questão social que é inegável. Existe um conceito muito importante dentro da conservação pirula que se chama dimensões humanas. E eu vou aqui recomendar o trabalho do meu grande amigo Silvio Marchini, um grande pesquisador aqui de São Paulo, que para mim, uma das maiores autoridades de dimensões humanas. Vamos lá, vamos supor que a gente chegue aqui agora e fala, tá vendo, o gato tem problema. Não, sabe, tem que fazer tal coisa. Tem que acabar com o gato. E tal, não sei o que. Vamos supor. O problema social que eu ia gerar é um rebote. É um rebote tão violento para o meio ambiente, porque você não consegue fazer o mais importante quando o assunto é conservação, que é captar e conquistar pessoas. Quer trabalhar com conservação? Quer. Você tem que gostar de gente. Isso é que é o problema. Porque gostar de bicho é fácil. Porque as pessoas é que vão interagir. É isso. E elas, então, é uma área de preservação, vai ter pessoas que moram lá e essas pessoas precisam ser conscientizadas. E se você compra briga com elas... Eu lido com esse problema dos gatos há muito tempo. E muito embora, como eu prometi que eu nunca mais ia falar nisso, porque minha vida se transformou em várias outras coisas. Assim, eu tenho um aluno... na verdade, né, que já defendeu há muito tempo, um aluno de mestrado, hoje vereador da cidade de Fortaleza, Gabriel Aguiar, que defendeu a sua dissertação com o impacto de gatos domésticos lá no Parque do Cocó, Parque Urbano de Fortaleza. E essa discussão, eu aprendi que ela é muito difícil, porque ela envolve paixões. Ela envolve pessoas que são, de fato, muito enérgicas, viscerais, assim, com essa pauta. E você precisa entender isso. Isso é uma coisa que você precisa estar ali. Eu nunca fui o cara, de verdade, tá, gente? Eu nunca fui o cara que falou, não, acho que tem que matar mesmo. Nunca fui esse cara. Mas, de fato, eu já fui esse cara que não conseguiu, sabe, olhar para essas questões mais viscerais com tanta empatia, assim. E eu falo, não, cara, olha, conhecimento científico é esse, sabe? Então o conhecimento científico tem que estar posto. Por exemplo, no caso muito polêmico que é, claro, não abandone animais em unidade de conservação, mas também se eles estiverem lá, não os mantenham, que isso é muito polêmico. Né? Não põe comida, não... Esse é polêmico demais, cara. Esse é muito polêmico. Porque o bicho faz carinha. O bicho, uma das partes da seleção, a gente não domesticou totalmente o gato, porque a gente não é responsável pela reprodução dele, né? Toda a definição de domesticação, que o cachorro já passou muito mais do que o gato. Mas a carinha de pidão, o gato assim, foi selecionado para fazer igual o cachorro. Então, tipo, você chega e fala, eu não vou dar comida. Não é para dar comida. Mas é complicado. E isso daí a gente tá falando de área de parque... Área silvestre, tá, gente? Área eu tô silvestre. falando, por favor. A gente ainda vai falar da parte urbana. Área silvestre, tá? Então, assim, nessa situação, você manter uma população em área silvestre, ela é muito complicada. Por quê? Porque sempre decorre daquela coisa, mas se eu não der comida, ele vai morrer de fome, então ele vai matar mais passarinho. Então, gente, na verdade, não. Pois é, o que acontece? Quando, primeiro, lembra que eu falei que não há uma relação concreta entre fome e caça. Isso é uma questão importante. O segundo ponto é, claro, você não vai simplesmente deixar de dar comida e não fazer mais nada. Tem que ser uma solução conjunta. Certo? Ponto principal aqui. O que não tem negociação? O que não tem muito debate? Não é tolerável ter um gato doméstico em área silvestre.
Uhum. Isso não há um debate, Sim. há uma discordância científica. Tudo bem? Isso é um ponto. Mas vamos lá. A solução, Pirula, precisa ser sistêmica. Se eu simplesmente parar de dar comida, claro, eu posso ter um impacto visível. O impacto visível, quando eu falo do ponto de vista ambiental mesmo. Uhum. Né? Se eu simplesmente removo esses animais dali e eu não faço uma política de evitar novos abandonos, também é um outro problema. Ali no Parque da Independência, ali atrás do museu, né? Cara, era um abandono de gato crônico ali. Crônico. Tem comida porque tem abandono. Tem abandono porque tem comida. Então, fica um ciclo muito vicioso. Então, assim, de fato, a solução precisa ser sistêmica. E essa solução é poder público, tá? Você que está me assistindo não vai inventar de... eu vou resolver agora o problema. Calma, querido. Tem gente que sabe fazer isso. O ponto é, essa solução precisa ser sistêmica. Né? Precisa, de fato, todo mundo... E é possível, tá? Com muito diálogo, é possível a gente chegar e falar o seguinte, galera... Aqui não, né? Vamos lá, remove esses gatos. Aqueles que têm condição de ser adotados vão para adoção. Aqueles que precisam ser ressocializados, né? De alguma forma, que às vezes são muito ferais. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue, né? Então isso pode ser uma alternativa também. Passar por esse E processo. é possível que tenha gatos que vai ter que ficar mais confinado, né? Mas voltar para o ambiente silvestre não pode ser uma opção. Mas nem castrado. Todos têm que ser castrados. Todos têm que ser castrados. É isso que eu ia falar. Você mas não falou da castração. Eu tava falando, calma. Todos precisam ser castrados a partir do momento que você encosta no gato. Tá, você já castra. Já castra. Você que tem um gato, por favor, faça isso com o seu gato agora. Já. Se ele não tem, tá? Isso é uma questão. Agora, castrar e soltar de volta resolve o problema? Não resolve o problema. Para gato, de jeito nenhum. Porque você aumenta a longevidade desse gato ali. Ele se expõe menos, ele aumenta essa longevidade dele ali. Então, e outra, gente, lembra que eu falei que não existe. Uma área silvestre não tolera um gato. Então, se tu soltar 1, 2, 3, 4, 10, 20 gatos castrados, claro, você vai ter um controle populacional, ele vai se reproduzir menos. Daqui 15 anos não vai mais ter esses gatos lá, mas... Entenda, isso é utópico, distópico, você achar que você vai entrar num lugar com 200 gatos, você vai castrar todos. Se você deixar 2 de fora, já é um problema. Ponto. E você sempre vai deixar muito mais do que 2% de fora. Então o lance é capturar todo mundo mesmo. Opa! De fato, você precisa de uma política de remoção. Essa remoção, como a gente está falando de gato, que é um animal que a gente sabe como atrair, sabe como, né? Tem uns que não tem uns que são muito espertos, né? Mas assim, aí a gente precisa de fato remover, castrar e dar destinação. A melhor de todas, sem dúvida, é a adoção. E nós amamos gatos. Eu tive um gato, inclusive, resgatado de uma situação como essa. Faleceu velhíssimo, faleceu com 14 anos. A gente precisa entender isso. Porque senão vira lençol curto. O que é lençol curto? Você cobre a cara e descobre o pé. Então, beleza, vamos tirar todos os gatos aqui. Só que cobriu a cara. Só que aí, cara, o que você tem é um pé descoberto. Que é uma população que não está rendida. Tá com raiva de todo mundo que tá fazendo as coisas. Hugo, existem casos onde não há o que fazer? Existem, infelizmente, pessoal. É o caso da Austrália. Então, eu ia falar da Austrália. É o caso da Austrália. Né, que a gente já tem uma população que é numerosa a um nível que não adianta. E aí é que tá... Mas eles estão conseguindo reduzir. Não, estão conseguindo reduzir, mas com programas muito enérgicos, incluindo letal. Então, se a gente não quiser que isso aconteça no Brasil... Lá na Austrália, para começar, que não entra gato nenhum. Né? Exato, não pode mais. É proibido entrar gato. Exato. Todo mundo que tem gato tem que estar com o gato registrado. Se tiver na rua, o pessoal multa e tira, sei lá. A política os gatos das pessoas morrem de velho, elas nunca mais vão ter, né? A ideia é essa. Aproveita o gato que é o teu último. Imagina isso no Brasil, cara. Já pensou? Isso não seria nem muito factível, dada a extensão territorial e o fato dele não ser uma ilha. Exato. Cara... Mas eu quero reflexão, Pirula. Olha a profundidade dessa lei. É aí que a gente quer chegar? Não! É isso que você falou. Tem as peculiaridades da Austrália também, né? São peculiaridades tanto de fauna e flora, do impacto desses gatos, eles são muito piores do que aqui até, né? Se você for levar em conta o endemismo de um monte de coisa lá e tal, né? Mas de qualquer maneira, e a gente não tem essas soluções. Aqui no Brasil a gente tem uma questão também mais peculiar, que esses gatos domésticos, eles não estão, pelo menos não de forma
até o momento, né, explodindo dentro de áreas remotas, explodindo. Agora, a presença deles, eu já achei em área remota. Eu já achei em área remota, cara. E aí é o que eu falo, a gente não pode esperar chegar no nível de explosão. Entendeu o que eu quero te dizer? Porque senão a gente vai ter um desastre muito, muito violento. Agora, né, recentemente, a política de controle de espécies invasoras foi instaurada aqui no Brasil com muito mais efetividade. Hoje você tem documentos norteadores, né? Você tem um debate mais profundo sobre isso, mas a gente precisa avançar muito, cara. A gente precisa avançar demais. Demais mesmo. Você comentou agora, então, sobre a seriedade da questão ambiental com relação aos gatos, né? Como os gatos podem causar mal para o meio ambiente. De novo, né? Nós é que levamos os gatos para lá, né? Então eles não causam mal no meio ambiente no Egito, eles não causam mal ao meio ambiente na Líbia, né? Que é da onde eles vieram, né? Ou sei lá, no sul da Europa, tal. Eles causam mal quando você tira eles desses lugares, né? Os biomas da Líbia e do Egito, o gato, ele tá, todo o resto tá super adaptado a esse jeito do gato de ficar brincando, né? Tá todo mundo adaptado. O grande ponto, agora eu acho que falta a gente falar, é dessa questão do ponto de vista do gato. Claro. Né? Porque nós falamos, na verdade, todo mundo aqui vai comentar também com relação ao próprio javali, ao rato, né? O rato é um bicho senciente, é um bicho muito inteligente, é um bicho sociável. E a maneira como a gente tem para controlar rato, de alguma maneira, é cruel. Mas só que não tem muito o que fazer, porque a gente está falando de um bicho que se reproduz de um jeito a formar fontes, né? E é uma coisa complicada, né? E gera um impacto grande demais. Né? O impacto do javali é grande demais. Então, realmente, é uma pena. O porco é um animal inteligentíssimo, é um animal super senciente, e infelizmente tem isso. Mas a gente não tem uma domesticação, como é que se fala? Um apego afetivo tão grande a porcos e ratos, né, do ponto de vista de criar em casa, né, o porco de companhia e tal. Rato ainda o pessoal tem, mas é mais hamster. E isso é explicável até não por uma questão de que virou moda, não, é histórica, mas histórica milenar, né? Exato. Não é exato. Porque eu escolhi. Não, o rato é muito mais um problema do que um bichinho de criar em casa, e o porco sempre foi muito mais comida do que um bicho de se apegar. Apesar de eu conhecer muita gente que parou de comer carne de porco porque teve um porco. Porque assim, calma aí, tem um ponto importante, né? Quando a gente fala de apego, o apego sentimental do indivíduo, ele é completamente possível. Sim. Acho que a grande diferença aqui está no nível de domesticação de companhia. Ou seja, a gente, vamos lá, o ser humano aqui, né? Vamos pegar cachorro, gato aí, que está na casa de dezenas de milhares de anos. Nós já nascemos propensos, evolutiva e populacionalmente falando, a gostar desses animais. Gostar no sentido de nos relacionar com eles. Esses outros que não têm uma domesticação de companhia, por exemplo, a relação é outra. Não impede, claro, que as pessoas comecem a fazer isso ou tenham vontade. Mas por isso que eu tô falando que, em geral... Tem gente que faz com capivara. Não comece com isso. Não comece com isso, por favor. Senão a gente vai ficar 8 horas aqui. Exato. Calma, tem que ter uma cota de cancelamento por mês. Né? Mas no caso dos gatos, sim. No caso dos gatos tem esse apego. As pessoas pegam gatos para companhia e o gato ele cobra esse apego, seja assim, eu não vou entrar aqui na parte de comportamento animal porque aí seria muito complicado. Vou filmar aqui essa coisa. Tem muita gente que reclama, né, se você antropomorfiza muito bicho, tal, não sei o quê. Mas o fato é que o gato mesmo ele cobra essa companhia, né? Essa vontade de estar junto, tal, não sei o quê. Só que assim, a gente tem uma questão muito relevante aqui no Brasil. E isso é algo que está mudando violentamente graças à internet, mas que no Brasil sempre foi uma coisa, inclusive, e não só no Brasil, mas eu estou falando do Brasil especificamente. O Brasil, em linhas gerais, há séculos, ele sempre foi um país cachorreiro. Cachorreiro, né? Nunca o ódio a gato é uma coisa muito comum, né? Muito comum. Nunca foi um país gateiro. Embora eu acho que está se tornando. Não, mas é isso que eu tô falando. Agora existe uma mudança. Internet.
Internet Tem por razão. causa de Tem vídeo razão. de gatinho, de coisa de Tem gatinho razão. e tal, não sei o quê. Você tem razão. O Brasil Você pré-internet tem razão. era o Brasil em que quem tinha gato era o doido. Era a doida. Não era gato, não era uma coisa disseminada, assim. Era aquela coisa de tipo, putz, tem uma pessoa na rua inteira que gosta de gato. Quando aparecia um gato, todo mundo jogava na casa da pessoa, porque sabe, é a única doida que gosta de gato. O resto, todo mundo era cachorreiro. Verdade. Gatinho tacava na água pra afogar, Nossa, cara, punha no saco e jogava na água, não sabe, amarrava coisa no rabo do cara. amarrava a coisa, tacava fogo no gato vivo, fazia não sei o quê. E isso sem contar a questão do gato preto e todas as superstições, né? Gato preto mutilado, faltando coisa. Então, a questão da tortura em gato no Brasil, ela não é meramente pontual. Não. Ela é uma questão cultural, dependendo da coisa. Vai, uma cultura pode dizer que era histórica, normalização. É uma normalização. Havia uma normalização, e essa normalização ela acontecia até muito recentemente. Ainda acontece. Ainda acontece. Ainda acontece. Acontece, Mas eu lembro, bem assim, menos. eu pequeno, sempre tem, né, aqueles meninos que são mais malinhos, como chamavam no Nordeste. Infelizmente nunca foi o meu caso. Mas era assim, cara, de fazer coisas absurdas com o gato, assim, né? Amarrar coisa no rabo, é isso mesmo. Tacar fogo. Tacar fogo, matar afogado, era uma coisa bem grave. Quando a gente está falando de que o gato é um problema ambiental, a gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas vão ouvir que não gostam de gato, vão chegar e falar assim, é isso mesmo, o gato é um problema ambiental, então deixa eu, sei lá, tacar ele no fogo aqui, né? Calma. Pessoas, eu acho que... Infelizmente, quem é mais rendido à pauta ambiental não imprime exato. um comportamento como esse. Mas, matematicamente falando, né, é possível e é condenável. Isso é uma coisa assim... Não, é inadmissível. Não, é É mais do que condenável, é uma coisa que você não tem por que fazer. Eu defendo soluções efetivas, práticas, que Até considerem os questões humanitárias. Até os animais que nós comemos, a gente se preocupa em abater de uma maneira humanitária. Eu sei, um monte de gente vai reclamar disso, mas enfim, abater de uma maneira mais indolor possível. E o gato... E existem parâmetros... Exato, né? Você tem leis que contam. Para isso. No caso de gato, como ele não é um animal feito para consumo, digamos assim, aqui no Brasil, né, não é usado para consumo, né, nunca teve esse controle. Né? Então o abate de gatos sempre foi extremamente cruel. Né? Então essa mudança na postura do brasileiro agora de aceitar os gatos como um animal carinhoso, amoroso, não é aquele bicho arredio que não gosta de gente, sabe? Tipo, boa parte do fato dos gatos daqui do Brasil não gostarem de gente era justamente porque as pessoas não gostavam de gato, então é um ciclo de retroalimentação, né? Um ciclo vicioso. E aí agora a gente tem as ONGs que protegem os gatos e que ajudam a resgatar gato de rua, fazer castração em massa, pôr para adoção, fazer isso aqui. Inclusive, você falou de ONGs de gato, olha que interessante. Falar do Parque do Cocó, que foi a experiência nossa lá. Claro, quando o assunto veio, né, da impossibilidade da presença do gato doméstico num parque, as ONGs ficaram que nem gato. Rabo de espanador. Rabo de espanadorzão, e tal. E foi um processo muito longo e muito detalhado, e aí eu faço aqui, dou todos os créditos ao Gabriel, né, que fez, assim, tem uma capacidade de diálogo incrível, não à toa, ele é político hoje, enfim, mas tem uma boa capacidade de diálogo, e esse problema foi mitigado, tá, Pirula? A gente contou 200 gatos na área, e esse número reduziu drasticamente, com uma política de remoção, adoção, castração, adoção, né, e isso seria impossível se não fosse o árduo trabalho das ONGs de proteção animal lá em Fortaleza. Ou seja, é uma relação que começou muito ruim, foi uma relação de fato que começou muito ruim, e que aos poucos, sabe, muito também aos trancos e barrancos, foi se alinhando até que chegasse numa solução possível. Né? Claro que tem muita coisa que faltou, mas assim, eu queria muito mandar um forte abraço para todas essas pessoas que à época das ONGs de proteção animal em Fortaleza, que entenderam as questões. Queria mandar um forte abraço para um instituto aqui, Pirula, se me permite, chama Instituto Pro Silvestre, cuja formação
desse instituto, que hoje cuida de animal silvestre, a formação, o corpo diretor desse instituto, a Karine Montenegro, a Elisiane e vários outros, o núcleo veio da proteção animal. Que legal, né? E hoje você tem ali uma fluidez das ações muito mais efetivas. Sem as ONGs isso seria impossível. Eu acho que esse era essencialmente o ponto que eu queria chegar. Era exatamente esse ponto que eu queria chegar quando eu te convidei pra gente gravar esse vídeo anos atrás, né? E a gente não conseguiu. Era exatamente isso. Era fazer as pessoas que amam gatos entenderem os problemas dos gatos. E as pessoas que só veem o gato como um problema entenderem por que é importante amar os gatos. E nós amamos gatos. E essa relação, que é uma relação muito complicada, né? E é uma coisa muito legal que veio a calhar, porque no último mês, o Altair, do Naruhodô, né, do excelente podcast Naruhodô, o Altair lançou dois episódios, né, dois episódios sobre animais domésticos, né? E são episódios que, pra quem não tá preparado, a gente que é biólogo comentou de boa, mas pra quem não tá preparado, são os episódios de enfiar a faca e girar, né? É o episódio de fazer... Eu gostei muito, mas eu imagino que é preciso... Né, exato. Talvez, O gato, ele é um animal que forrageia muito. Ele é um animal que anda muito. Ele é um bicho do deserto que tinha como território, sei lá, às vezes dezenas de quilômetros de território para forragear. E tem aqueles casos do pessoal que põe câmera e põe GPS no gato, né, que os caras nos Estados Unidos fizeram, tal, né. Gente, o gato doméstico, ele, para que as pessoas deixam o gato solto, né, o gato vai até 12 quilômetros de coisa assim, assustador o tamanho. Estudo no Reino Unido tem esse artigo, é impressionante a área de forrageio de um gato, cara. Exato. Ele é moncinha, assim, ele é moncinha, cara. E isso é biologicamente falando. Não, exatamente. Mas conservacionisticamente falando. Porque esse é um problema de duas pontas. Porque o problema de deixar o gato solto, além das questões de poder ser atropelado, morto por cachorro, ser envenenado, sofrer tortura na mão de alguém, então, além de todas essas questões do gato, ainda tem o lance de que quando você deixa o gato solto, ele vai matar um monte de bichos da fauna silvestre ou da fauna urbana, mas que, enfim, não deveriam estar matando. Então, todo mundo concorda, inclusive as ONGs falam, o gato não pode ficar na rua, gato não pode ficar solto, gato muita não gente pode acha ficar coisa. Nossa, mas é maus tratos, o meu gato precisa ir pra rua e tal, não sei o quê. Um dos pontos é justamente esse, né? O gato na rua, ele forrageia muito e ele gera todo esse problema e se põe em risco. E como a gente tá falando do animal de companhia, que você tem um apego quase, um apego sentimental muito forte, eventualmente quase familiar, por outro lado, você tem esse lance da natureza do gato, que é zanzar por aí. E a gente tá trancando eles em apartamentos de 40 metros quadrados. Então, não, mas isso é um ponto... Temos um ponto muito polêmico. Exato, cara. Esse é um ponto que o Altair tocou, exatamente. e que eu faço questão de tocar, porque desde que eu tenho gato, e esse daqui tá com 7 anos, o outro tá com 6, desde que eu tenho gato, eu entendo, assim, só de observar, eu nem sou etólogo, mas só de observar, eu entendo que eu tenho 2 prisioneiros. Porque em determinada hora do dia não tem nada que eles queiram mais do que ir embora. E eu abri a porta, às vezes do apartamento, e não tem nada, era um corredor com um monte de porta. O gato saía desembestado pelo corredor e ele ficava olhando com aquela cara de decepção, tipo, pô, mas não tem nada aqui. Tem outra porta. Tem outra porta. Isso é um cobertor bem curto. Porque se você cobre a cabeça, você destampa o pé. E entra num outro debate, que é qual eu priorizo. Exato. Eu deixo isso claríssimo. Prioridade é ambiental e ponto. Até porque a gente já viu que ela não é só ambiental. Porque você não quer que seu gato seja atropelado, você não quer que ele seja envenenado, que ele seja torturado. E aí você fala assim, o Pirulé, essa é a sua opinião, posso ter outra? Bom, você pode até ter outra, mas você precisa entender que você está numa sociedade. E uma sociedade que tem como direito um meio ambiente equilibrado. Exato. Por quê? Porque o meio ambiente equilibrado também transfere equilíbrio para a sociedade. Por isso, socialmente falando, o lugar do gato é dentro de casa. E sabendo disso, que você tem que deixar o gato em casa, mas é crueldade. A gente não está dizendo aqui que não é sacanagem com o gato. A gente está dizendo que não há opção.
Não há opção. O gato tem que estar em casa. E sempre o gato traz um presente que a pessoa acha bonitinho. Ah, trouxe uma lagartixa, trouxe um passarinho, Isso. trouxe... Sabe, Outra, esses presentinhos que chegam até você, eles representam uma porcentagem ínfima daquilo que é bom. Que ele morre, que ele mata. Outra, eu não sei se vocês já viram, ouviram uma das coisas mais atrozes que existe, né? Não sei se vocês já ouviram o cachorro quando pega o gato. Não deixem o gato na rua. Não deixa. Porque é um cachorro médio, um cachorro pequeno. Ele, assim, o seu gato, ele não vai morrer de maneira humanitária. Na verdade, ataque de cachorro é difícil de ver, né? É um negócio assim, eles se juntam e estraçalham, partem no meio, assim, com qualquer coisa. Para um gato, então, que grita, é um processo... Tem até uma questão evolutiva também, né? Do gato ser um bicho que caça solitário, ele morde para matar. Exato. O cachorro caça em bando, então às vezes ele come vivo, né? Porque ele tem um que segura, o outro que não sei o que, então ele não precisa matar a presa antes. E ele também não precisa ser tão efetivo no primeiro ataque, porque ele sabe que se ele pegar uma pata, ele pelo menos segurou, alguém vai lá e vai... Exato, tem os colegas que vão lá e pegam. Então, só se você gosta do gato, você já não vai deixar ele na rua. Se você gosta do gato. Se você gosta do meio ambiente, você não vai deixar ele na rua. Isso. Porém, deixar o gato dentro de casa não significa que você gosta dele. Porque ele está ansioso, estressado, porque ele quer vazar. Então cabe ao dono do gato, ou tutor, como queira chamar, a pessoa que toma conta, né? Porque eu geralmente falo, por exemplo... O servo do gato. Não, então... Cabe ao servo do gato. Porque, por exemplo, o pessoal ficava nessa briga de dono ou tutor. Eu falei assim, eu não gosto do termo dono, porque eu acho que nós não temos autoridade para ser dono de seres vivos. Legalmente podemos ser. Óbvio que se eu for no veterinário, ou se eu for não sei o que, eu vou colocar como dono, né? Mas é um representante legal, entendeu? Quando eu era menor de idade, meus pais não eram meus donos, né? Mas estava lá, né? Qualquer problema que acontece... Agora, tutor também dá a entender que você está lá tutorando. Supervisionando. Ensinando. E o gato não tá nem aí, entendeu? Então isso também não faz muito sentido para mim. Eu coloco como sendo assim, eu tomo conta deles, e eu convivo com eles. E em determinada medida, eu sou o carcereiro. Só que o carcereiro tem uma função. E essa função inclui em você também não faltar aos direitos, né? No caso, tanto o carcereiro humano não pode faltar aos direitos com o preso, como o carcereiro do felino. Boa. O carcereiro do felino não pode faltar aos direitos do felino. E no caso é uma prisão perpétua do gato. E como que a gente faz para cuidar disso? Dando atenção pro gato. E enriquecendo o ambiente. Né? Brinca todo dia com o gato. Oferece área de... Mesmo que seja um corredor, assim. Isso. Brinca para ele correr, para ele pegar coisa, para ele... Né? Gasta energia. Tem estudo mostrando que gato doméstico... Tudo bem, o gato que já nasce em cativeiro, nem tanto. Mas o gato que, por exemplo, veio da rua e que foi depois adotado, que ele tem um índice de estresse e de ansiedade muito alto, justamente porque ele está gastando 5% da energia que ele gastava antes quando ele andava na rua. Então você tem que fazer o gato gastar essa energia. E principalmente, você tem que entender o seu papel quando você adota o gato. O seu papel, você está preservando uma parte do meio ambiente. E você está fazendo com que aquele gato tenha uma vida digna, sem pegar um monte de doença, sem ser morto por cachorro, sem ser atropelado, sem ser envenenado, nem nada. E sem ficar pegando passarinho, essas coisas. E entender essa responsabilidade, entendeu? Eu acho que seria até a gente pode associar com o cuidar por exemplo, de uma pessoa muito idosa que já não consegue fazer as coisas por si próprio. Você tem que se dedicar àquilo. Então, adotar um gato não é um negócio que você fala, é aniversário do meu filho, vou dar um gato. Não, e outra, é muito comum a galera falar assim, não, bom de gato, cara, que o gato tá lá, o gato se vira. Né? Muito comum. O gato, eu ponho comida, põe o gato se vira, cara. Vou ser sincero que a questão do banheiro com areia realmente facilita. Que é aquele jornal que o cachorro nunca acerta a porra do jornal, não sei o que não. Não, a minha eu tenho que descer 2 vezes, 3 vezes por dia. Eu tenho que descer com a minha. A parte do banheiro, o gato é mais fácil, confia. Eu vou puxar uma discussão que é importante, assim. A domesticação de animais, gatos, cachorros ou qualquer outra coisa,
ela sempre gera confinamento. Claro que depende de onde você mora, enfim, nível aí de quintal que você tem, mas ela envolve algum nível de confinamento. Então, assim, é muito provável, é sério que eu vou falar agora, é muito provável que daqui a alguns anos a discussão de domesticação ela vai ser considerada um absurdo. Olha o que eu estou falando aqui para vocês, tá? É bem possível que a gente tenha em alguns anos, vai demorar muito. Essa discussão, inclusive, está prevista lá no Sapiens, tá? Essa discussão sobre confinamento está prevista lá no Sapiens, né? Porque hoje existe um debate muito forte sobre consumo, né? Existe um debate muito forte mesmo, que é uma coisa que, inclusive, eu quero discutir contigo um dia. Tá bom, vamos lá, a gente marca outro. E até para fazer um histórico sobre a sua relação com o debate. Eu acho que é muito legal, porque houve uma evolução do debate muito forte. Daqueles tempos, dos ataques que você sofreu para hoje. Eu sou vegetariano, inclusive. Mas eu acho que houve uma evolução muito interessante. Agora, o debate da domesticação ele vai chegar daqui a pouco. Talvez a gente esteja falando de um processo que daqui a anos, vai assim, gente, meu Deus, fica absurdo, galera confinar os animais. Vai ser mais ou menos isso. Agora, enquanto isso, né, eu acho que existe um debate muito legal que é, se você... Que aqui, de verdade, eu não estou aqui para fazer um julgamento, que é outro debate sobre comprar, criar raças, enfim. Né? Eu tenho um posicionamento bem ferrenho com relação a isso. Mas é outra coisa. Realmente que precisam de um aprofundamento. Já estamos 2 horas gravando aqui. Mas considere a adoção. Considere a adoção. Dê prioridade à adoção. Eu tenho um pitbull, um cachorro de raça. Um pitbull, inclusive, um cachorro de raça que tem pedigree, ela nasceu nos Estados Unidos. Como se adotou essa cachorra? Pois é, ela veio pro Brasil. E foi abandonada. Não, mas ela começou a ativar um sentimento de proteção tão grande que ela começou a brigar com outros cães desse sítio. De um grande casal de amigos meus, né? Julie e Mark Bluman. E aí, cara, o que a gente vai fazer com um animal que é reativo, como é um pitbull? A outros cachorros, né? E tal. O que você vai fazer? Sabe o que se fazia antes? Matava. Então, assim, considere adotar, né? Assim, o meu caso, calhou o destino que fosse uma cachorra de raça. Você só não pode pegar outro cachorro. Eu não posso pegar outro cachorro. Se eu pudesse, eu pegaria. Facilmente. Eu tô dando um exemplo, assim, que existem tantas maneiras de você colocar adoção na sua vida, né? Não é só, olha que cachorro bonitinho na rua, vou levar pra casa. Legal, faça isso. Mas existem várias outras maneiras de você fazer isso. Considera fazer isso, gente. É tão importante, sabe? Assim, eu recebo coisa de ONG de gato o tempo todo, né? Eu recebo mais de gato porque as pessoas me mandam, porque elas sabem que eu tenho gato, então o pessoal manda pra mim. Até posso deixar algumas nos comentários aqui. O importante, eu acho que disso, é tenha responsabilidade ao adotar. Porque, especialmente, como você tá adotando um bicho numa condição que não é a ideal para ele, você tem dupla responsabilidade sobre ele. Dupla responsabilidade. Você pega esse bicho imprinta. Ou seja, esse bicho se apega a você. Não existe essa história de que o gato não se apega. Ele se apega, ele reconhece teu cheiro, ele sabe a tua voz. É que a boa parte das vezes o gato não dá a mínima, mas ele ouve a sua voz e ele sabe que você está chamando ele. Ele já entendeu que você chamou, ele sabe que você falou com ele, ele só não tá afim. Mas ele virou a orelhinha e voltou. O gato da minha amiga, ela chega em casa de viagem. Ela pode chamar quantas vezes for. O gato olha. Tipo, ela tá aqui chamando, ele fica olhando pra frente. Não dá a menor, porque ele ficou puto porque ela viajou. Se ela chega em casa qualquer dia, ele vai lá, mia, se arrasta nela. Mas se ela ficar 4 dias fora, então, assim, olha o nível de entrosamento, né? De relação. Então, isso é uma coisa muito severa. Todas as ONGs que eu vejo sofrem com problema de devolução. Algumas são completamente compreensíveis, né? Tipo, sei lá, eu fiquei completamente sem dinheiro. Não tem o que fazer, né? Ou foi morar na Austrália. Né? Não dá para levar o gato. Tá? Algumas devoluções são compreensíveis. Eu já falei, eu sou bem pragmático com relação a isso. Eu falei isso numa live recente, né? Eu falei assim, se aparecesse uma incrível oportunidade minha para trabalhar na Austrália, olha, Pirula, a gente vai te pagar 50 mil reais por mês para você trabalhar na Austrália, não sei o que lá. Vou falar, olha, uma ótima oportunidade, daqui a 10 anos vocês podem me chamar, mas eu não tenho como ir. Eu tenho gente para cuidar. Não tem jeito, né? Tem gente humana e não humana para cuidar. Enfim. E a gente humana eu posso levar, os gatos eu não posso, então sinto muito. Porque é um compromisso que eu assumi, entendeu? E fica isso daí. A gente vai se mudar para um lugar que não pode ter gato. Eu não vou me mudar para lá. A menos que eu esteja realmente
ferrado de grana, de coisa, não sei o quê. E aí, isso como eu falei, é óbvio, compreensível. E é muito, muito, muito relacionado ao sentimento que você tem em relação aos gatos que você criou. O que pode acontecer também é, por exemplo, a pessoa adotou, não deu conta, pô, pelo menos faça o esforço de garantir um bom destino. Isso. Uma pessoa que adote. Era isso que eu ia falar. Já tem, assim, apesar de você ficar com muita raiva de muita gente que devolve o gato de maneira, por motivo fútil, né? Tipo, não gostei, solta pelo, não sei o que. Não tô falando de alergia severa. Alergia severa é um bom exemplo. Mas, tipo, solta pelo, sujou, caga fedido, não sei o que. Tem gente que devolve o gato por causa disso. Meu filho cansou, né? E essas pessoas, né, que nem deveriam ter adotado. Mas aí a gente vê nesses negócios de adoção, você fica com raiva, né, de gato devolvido, né? Mas ainda assim você não pode reclamar tanto, porque pelo menos a pessoa está devolvendo para a ONG. Ela não está soltando no meio da rua. Então, além disso, você tem que dar uma segurada. Você fala assim, é para ficar com raiva da pessoa, mas não muita. Porque a pessoa pelo menos devolveu para a ONG, não jogou na rua, não matou, não afogou, não cortou no meio, não foi na estrada, jogar na estrada. A gente joga na estrada, né? Tá andando de carro, joga ele pela janela ali e vai, né? Bom, o Parque do Ipiranga, que eu te falei agora, né? O Parque Boston da Independência lá. E nessa dependência de retroalimentação tem quem cuide, então você... Então, e isso é que é o problema, porque justamente essa irresponsabilidade na hora da adoção é que eventualmente acaba alimentando o problema de gatos ferais em zonas urbanas e perimetrais urbanas também, né? Então, não abandona o gato. Não abandona o gato. E às vezes ele vai te dar um retorno que vai ser sem preço. A minha vida foi transformada quando eu passei a conviver com o gato. Ela foi completamente transformada. Eu era uma pessoa antes de ter gato, virei uma pessoa depois de ter gato. Mas eu entendo que eu tenho certos privilégios que me permitem cuidar. Eu tenho consciência de que o que eu gasto com os meus gatos, eventualmente, é mais do que famílias inteiras do Brasil têm para comer. Né? Que é uma outra discussão. Que é uma outra discussão também, que eu nem vou entrar. Né? Mas eu tenho plena consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho condições de dar meus gatos, eu vou dar. Eu tenho condições de comprar uma comida melhor ou uma areia melhor, tal, não sei o que, eu vou fazer. Quando você pega o gato, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é simplesmente larga o gato lá, o gato não sei o que, entendeu? Porque agora você tem noção, quem não tinha, né, dos problemas que esse gato pode gerar, não só para ele mesmo, como para todo um ambiente, e entender que você tem que compensar o problema de deixar o gato confinado, gerando para ele uma vida em que ele gaste pelo menos o mesmo tanto de energia que ele gastaria, né, se tivesse eu acho que, assim, eu espero que a gente tenha conseguido aqui passar a essência do processo. Existe uma ciência biológica / ecológica aqui que está em destaque, que não está e não pode estar desconectada das ciências sociais, né? De todas as questões humanitárias para o indivíduo gato, ou para a espécie gato, e para o coletivo social. E aí a gente não pode ser míope ou por muitas vezes cego a essa questão. Então, assim, a gente está gravando há 2 horas. O que eu quero dizer tenho certeza absoluta que esse debate não se esvaiu. A gente não esgotou esse debate aqui. Pra mim, na minha cabeça, faltam 5 assuntos, pelo menos. Então, sim, eu acho que é interessante provocar as pessoas também para falar o seguinte, cara, o que você quer que a gente discuta aqui? Eu vou estar em São Paulo 4 vezes no ano. Isso vai demorar. E vamos... Eu tô falando isso pra mim. Vamos perder o medo de falar sobre esses assuntos. Debatendo de uma forma empática, tranquila, como foi aqui agora. Vamos falar. Quer que a gente fale sobre... põe aí. Quer que a gente fale de zoológico? Tá a fim de falar de zoológico? Zoológico. Vamos falar de zoológico. Um debate de zoológico que é super polêmico. O debate de Silvestre Pet é super polêmico. Debate da capivara. Da capivara. A gente talvez dê ainda uma pílula sobre capivaras aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, discutam aí. O que a gente for dentro dessa área aí, a gente vai perder as amarras. Muito bem. Embora. Bom, se vocês gostaram dessa conversa, né, eu tenho mais 2 ou 3 lives gravadas com o Hugo sobre questões diferentes que a gente fez alguns anos atrás, né? Uma sobre a gestão do Salles, uma sobre a questão das queimadas da Amazônia também. Ou foi Pantanal?
Foi Pantanal, foi queimado no Eu Pantanal. tava lá. Não, você não tava. Eu acho que Não, eu não consegui com você no Pantanal. Foi, eu tava Foi no meio dos Amazônia. incêndios, Você foi Amazônia, você tava todo ferrado. Mas a gente Tava tem muito aqui no meu canal, a gente tem algumas lives. E a primeira vez que a gente grava presencial no meu canal. E eu acho que foi uma conversa extremamente construtiva que a gente tem que ter mais, né? A gente tem que ter mais. E eu queria também, então, dizer que não só eu gostaria de gravar outros vídeos com essa temática, temáticas pesadas, porém são interessantes. É legal poder tratar isso daí de uma maneira para um público maior. Mas também queria convidar vocês a seguirem o Hugo, né? Ele é principalmente Instagrammer, né? Ele faz... Já fui mais, mas me sigam porque eu vou voltar a produzir. Ele fica produzindo coisas lá no Instagram, né? Como, por exemplo, responder a perguntas das pessoas, comentários também com relação a polêmicas envolvendo a questão ambiental. A questão de saúde se envolveu muito na questão da Covid também, né? Agora ele tá respirando um pouco mais aliviado. Porque foi porrada atrás da outra também, né? Na época da Covid. Na Covid eu, enfim, produzi bastante sobre isso, sobretudo no Instagram. Era um nicho que não tinha muita cobertura de divulgação científica especializada à época, né? Hoje, nossa senhora, tem Hoje vários. tem um monte, Isso, inclusive, foi uma das coisas que me motivou a dar uma sossegada. Dar uma sossegada, porque né, a saúde não é a minha área é ambiental, é com isso que eu trabalho. Mas agora, acabei de inaugurar um estúdio lá na CETEG, né? Que é a minha empresa, né? Uma empresa da qual eu sou sócio, de consultoria ambiental, @CETEG, SETEGCE. O Pirula vai colocar aqui para vocês seguirem também, mas meu Instagram é Hugo Fernandes Bio. A gente vai voltar com tudo, acabamos de inaugurar o estúdio, então vai ter uma coisa assim realmente bem cuidada, né? Vai ter uma produção de vídeo também e de conteúdos de design, assim, que vai ser cuidado agora a partir da empresa. E a gente vai tratar de assuntos bem diferentes dessa pegada ambiental do que rola, que eu adoro, tá? A galera que faz react de bicho, eu acho massa pra caramba. Mas não é esse o ponto. A gente vai falar de temas mais profundos, a gente vai falar, por exemplo, de mercado, né? Como é que o profissional que trabalha com o meio ambiente pode se inserir no mercado, qual é o futuro desse mercado. A gente vai falar de coisas como essa, vamos falar de mudanças climáticas, vamos falar de temas polêmicos nesse nível aqui, Pirula, com tranquilidade, tá? Você não vai encontrar no meu perfil aquela coisa mais imbatível. Não. Vamos tentar debater qualquer polêmica possível. Qualquer polêmica. Que seja polêmica, né? Qualquer assunto possível dentro da boa análise, da empatia, e inclusive com várias parcerias como o Pirula. E espero que parcerias melhores até do que a minha, né? Quando tiver espaço ali, né? Tem um espaço aqui, vou colocar é só um dos maiores jogadores do Brasil, o cara que capinou este mato. O capinar o mato eu concordo que eu fiz mesmo. Isso eu concordo. Tinha 2 casinhas só. Bom demais, velho. Hugo, bom demais. Valeu, é um prazer te receber aqui em casa. Prazeraço, a gente se conhece há muito tempo, desde antes de ter canal, então, já é um grande prazer aí poder gravar contigo finalmente, tá certo? Tô esperando ele no Ceará, cobra aí. Vou cobrar. Não, quero um vídeo do Falcão me cobrando pra ir pro Ceará. Bom, assim, do Falcão, Um abraço pro meu laboratório, Conservação de Vertebrados Terrestres da OS. Um abraço pra vocês, se eu não faço isso. Se chegar em casa eu vou ter que problema. fazer agora. Manda, por favor, pra eles também. Um abraço pro pessoal do laboratório que tem o Hugo como orientador. Olha que maravilha. Não, a sorte que vocês têm. Eles são seus fãs. Então, tá. É porque não me conhece direito. Gente, um abraço pra vocês. Então, falou. E nós amamos gatos. Ainda que eles não estejam nos amando nesse momento. Coitado. Não, até que eles estão bem. Tá.